Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Esse vídeo é sobre transformações de fase e nucleação nos contornos de grão segundo J.W. Kahn. Essa é a primeira parte, nós vamos ter uma segunda parte. Nessa primeira parte nós vamos apresentar as expressões obtidas pelo Kahn para o crescimento quando as reações nucleiam nos contornos, seja interfaces, junções triplas ou quádruplas, e na segunda parte nós vamos apresentar em que circunstâncias a taxa de nucleação predomina. Por exemplo, quando é que ela predomina, ela é preferencialmente nas faces, nas arestas ou nos vértices do grão. Em 1956, John Kahn publicou um trabalho intitulado A Cinética das Reações Nucleadas nos Contornos de Grão. E esse trabalho tem exercido grande influência sobre o modo como se entende as transformações nos contornos de grão, e alguns resultados desse trabalho até hoje são reproduzidos em livros-textos de transformação de fase. Alguns exemplos eu cito aqui abaixo. Os principais resultados desse trabalho são apresentados nesses dois vídeos. No entanto, aconselha-se fortemente aquele que tem interesse especial em transformação de fase que leia o trabalho original, que, claro, tem bem mais coisa do que eu vou falar aqui no vídeo. Então, nesse primeiro vídeo vão ser apresentadas as expressões para as transformações de fase que se nucleiam nos contornos de grão, nas faces, arestas e vértices que o Kahn obteve, e no segundo vídeo a teoria de Kahn, que o Kahn desenvolveu também nesse paper, que mostra em que defeitos, em que lugares do grão a taxa de nucleação vai ser maior dependendo das circunstâncias, faces, arestas e vértices. Tá certo? Em que circunstâncias a nucleação nas faces vai predominar sobre as arestas e etc. Nesse trabalho, então, nós vamos apresentar a representação, qual foi a representação que o Kahn adotou das faces, arestas e vértices de um policristal, qual a expressão para nucleação, para transformação nucleada com saturação de sítios nos contornos, a expressão para taxa de nucleação constante, que que está presente na derivação original do Kahn. Essa parte de cima foi feita por mim, pela professora Helena Villa. Não é muito difícil, uma vez que você tenha isso. E a formação de uma fase contínua nos contornos de grão, e sua influência na cinética, e a generalidade dos resultados de Kahn, segundo um trabalho recente feito por mim e pela professora Helena Villa, da Universidade de Milão. E as conclusões. Na verdade, o Kahn ele utilizou um trabalho anterior, em 1955, de Klein e Fischer, que também é citado até hoje, embora seja bem menos conhecido que o trabalho de Kahn, mas ele é igualmente citado porque o Kahn utilizou os cálculos de Klein e Fischer para barreira energética quando a nucleação ocorre nas interfaces, nas junções triplas ou nas junções quádruplas ou vértices dos grãos. As expressões para isso nós vamos ver no próximo vídeo, na parte 2, mas está nessa referência para quem estiver interessado. Aparece, por exemplo, no livro do Christian, mas aqui nós temos todas as expressões. Bem, aqui a gente tem um exemplo antigo, retirado até da minha tese de doutorado. A transformação numa liga 0,2% de carbono, 10% em peso de cromo, que foi publicado há muitos anos atrás, junto com o meu antigo orientador, Rony Combe, para exemplificar uma transformação austenita em um agregado de ferrita M23C6 nessa liga. A transformação austenita-perlita, que acredito que todos os alunos de metalurgia vejam no laboratório de metalografia, se comporta
de maneira muito semelhante a essa foto que eu vou apresentar. Provavelmente vocês, quando fizerem metalografia, ou quem já tiver feito, vai ver coisas muito semelhantes a essa que eu estou mostrando. Eu estou mostrando 10% de cromo e não perlita, porque essa foto é a foto que eu tenho, né? Porque fui eu que bati essas fotos, né? Então aqui a gente tem 775, a temperatura alta. A gente vê claramente que essa região é mais ou menos equiaxial. É bem possível que ela tenha nucleado ou nos vértices dos grãos e talvez nas arestas dos grãos, né? Mas provavelmente nos vértices dos grãos. Veja que a temperatura aqui é elevada. E aqui nas temperaturas mais baixas, o que a gente vê é a nucleação nas faces dos grãos. A gente vê que a nucleação basicamente satura as faces dos grãos todas, né? E uma temperatura mais baixa, 700 graus. Esse efeito, por exemplo, nós vamos ver na parte 2 desse vídeo. Então, isso é só para exemplificar. Em geral, quando a gente nucleia nos pontos quádruplos, né? Nos vértices ou talvez nas arestas, a gente vê coisas com esse formato equiaxial. E quando nucleia nas faces, a gente em geral vê os contornos decorados pelo produto da transformação. Nesse caso, um agregado M23C6, de ferrita e M23C6. Quem quiser mais detalhes pode consultar o trabalho original. Aqui nós temos uma figura que eu já usei anteriormente num vídeo sobre crescimento de grão, né? Um dos vídeos de crescimento de grão, gosto muito dessa figura, é a reconstrução 3D titânio beta, mostrando os grãos, né? Então, que nós temos várias representações, várias maneiras de como a gente pode representar o grão, por exemplo, esfera com volume equivalente, poliedro de Kelvin, poliedros médios de N faces, como o Glicksman, né? O vídeo desse canal que eu mostrei essa figura foi crescimento de grão 2. E o Kahn representou isso por retas e pontos e planos. Nós vamos ver no próximo slide. E a simulação nós podemos simular de várias maneiras, como poliedros de Voronoi-Poisson, rede de poliedros de Kelvin, enfim. E também a simulação computacional de crescimento de grão 3 desse canal. Aqui então fica mais claro como o Kahn representou, qual foi a proposta dele para representar os grãos, para viabilizar uma dedução de uma fórmula analítica de uma maneira possível, né? Que muitas vezes, para a gente obter soluções analíticas, a gente tem que fazer simplificações consideráveis. O importante é que essas simplificações não sejam tão simplificantes que a gente perca a essência do problema. Essa é a dificuldade, né? É a chamada expressão jogar a criança fora com a água do banho, né? Mas nesse caso ele teve uma ideia bem interessante, não é à toa que o trabalho dele dura tantos anos, né? Ele disse, bom, eu vou representar as faces dos grãos como planos aleatórios no espaço, planos dispostos de forma aleatória no espaço. Então a nucleação vai acontecer aqui. Vou representar as arestas dos grãos como se fossem retas aleatórias no espaço, que seriam as junções triplas, né? Porque as arestas, na verdade, quando a gente tem um poliedro isolado, a gente chama de vértice, aresta e face. Quando a gente tem um poliedro dentro de um policristal, a gente pode chamar de interface, junções triplas e junções quádruplas. Eu vou usar as duas nomenclaturas, independente se a gente está num policristal ou não, né? No caso, pontos aleatórios seria, no caso dos vértices, eu tenho um vídeo sobre isso no TF JMAC 1, né? Seria quando se representa por pontos aleatórios, na verdade você está caindo na formulação original de Johnson-Mel, Avram e Kolmogorov, que é idêntico nesse caso do Kahn. O Kahn aproveitou já o tratamento quando você tem pontos uniformemente aleatórios no espaço. Então essa foi a representação. Ele representou faces por planos, arestas por retas e os vértices por pontos aleatórios no espaço. Isso vai permitiu que ele deduzisse
expressões analíticas exatas e razoavelmente simples para o crescimento quando os núcleos ocorrem nessas figuras geométricas. Essas são as expressões, quer dizer, a expressão de baixo é a expressão originalmente obtida no trabalho do Kahn, e essa é a taxa de nucleação constante, G é a velocidade constante, SV dos planos é a área por unidade de volume dos planos. Esses são os resultados apenas para a nucleação nas faces, né? Eu não vou apresentar aqui a nucleação em arestas. A nucleação nos vértices é a mesma que eu já apresentei em vídeos anteriores, de Johnson, Mel, Avram e Kolmogorov. Vou ficar devendo só a nucleação nas arestas. Mas eu não queria, isso pode ser obtido do trabalho original dele, eu não queria carregar o vídeo com equações. E a primeira equação não consta do vídeo do paper original dele. Lambda S é o número de núcleos por unidade diária. Essa foi deduzida posteriormente no nosso trabalho da Helena Villa e meu. Eu fiz questão de colocar aqui para a gente ter, que eu acho que as duas expressões são importantes, né? Uma característica extremamente importante desse problema e dessas soluções é que é justamente a questão da saturação. Vamos dizer o seguinte: vamos supor que a gente tenha essa nucleação num plano, por exemplo. Se a gente olhar ele lateralmente, a gente tem os vértices, as regiões que nuclearam. Se a gente esperar um certo tempo, dependendo do número de núcleos por unidade diária no plano, vai acontecer isso. Nós vamos, uma região vai se juntar com outra. E nós vamos ter, de fato, como a gente vê aqui, os contornos totalmente cobertos, como está representado aqui esquematicamente, da fase no caso constituinte, transformado, né? Então, se a gente olhar de cima, a gente vai ver o plano, então a gente totalmente saturado. E a partir desse momento, quando todas as regiões já cobrem totalmente o plano, o nosso crescimento agora é somente perpendicular ao plano. E a equação ela se simplifica bastante para uma equação exponencial, né? A cinética ela muda muito, quer dizer, antes ela tinha uma certa inclinação e agora é GT. Nós vamos ver o gráfico disso, né? Isso é muito importante porque isso acontece tanto com arestas quanto para face. É claro que para pontos individuais não tem muito sentido falar nisso, né? Mas isso é importante porque isso é um indício na prática, essa mudança que nós vamos ver esquematicamente agora, é um indício de que pode estar ocorrendo nucleação nos contornos, por exemplo. Aqui nós temos, então, esquematicamente, plotando nesse gráfico clássico de duplo logaritmo contra logaritmo do tempo, para a taxa de nucleação constante e para a saturação de sítios. Nota, inicialmente, a taxa de nucleação constante tem uma inclinação mais acentuada, e depois da saturação, as duas têm a mesma cinética. Porque, como nós vimos anteriormente, no outro slide, deixa eu voltar aqui, a cinética passa a GT. Então, nesse gráfico aqui, do duplo log, essa inclinação passa a ser 1. Isso é muito comum da gente ver. Por exemplo, já vi isso acontecer, por exemplo, em cobre, em que ele sobe muito rapidamente e depois ele tem essa quebra. Isso provavelmente significa que você está nucleando nas faces dos grãos e está saturando, e com isso a cinética muda de inclinação. Esse é um indicador prático muito, muito importante. Veja, porque ela não depende de... Por exemplo, a gente podia ter obtido esses resultados num dilatômetro, por exemplo, né? Não precisaríamos medir SV, por exemplo, para saber disso. Então, essa mudança na cinética é um indicador importante de que pode estar havendo saturação, aquele tipo de saturação que eu mostrei. Um ponto interessante, eu não falo isso de forma alguma para desvalorizar o trabalho do Kahn, porque o que ele fez está tudo certo, mas na época que ele deduziu essas coisas, em 1956, não havia ainda
a geometria estocástica com todos os resultados que nós temos hoje, né? Então, esses 50 anos depois do trabalho de Kahn, essa cooperação com a professora Helena Avila, nós revisitamos o trabalho do Kahn, e a Avila, né, que é uma matemática pura da Universidade de Milão, ela usou técnicas matemáticas mais modernas e demonstrou que a equação derivada por Kahn para planos aleatórios também é válida para planos paralelos, desde que a distância entre os planos seja aleatória, quer dizer, essa distância segue a distribuição de Poisson. Realmente o resultado que está aqui nesse livro, está nesse paper, né? Temos outro paper também que eu vou mostrar mais adiante. É realmente uma coisa incrível, né? Não que a equação do Kahn original esteja errada, mas o que é interessante é que ela é válida além do que ela foi deduzida. É muito difícil imaginar, com as técnicas que ele usou, que pudesse ser válido para planos paralelos. Bem, quando eu obtive, nós obtivemos, na verdade a Vila obteve mais do que eu, porque ela é matemática, né? Esse resultado, eu sabia que nenhum metalúrgico ia acreditar na matemática se a gente não fizesse uma simulação computacional e comparasse a simulação com o resultado matemático, porque um paper do Kahn é como se fosse para nós, metalurgistas físicos, como se fosse uma sagrada escritura, né? Em que você não vai dizer que a Bíblia está errada se você for religioso, né? Então, mas para nós o Kahn é isso. Ele realmente foi um dos grandes nessa área de metalurgia física, desse tipo de modelamento. Então, nós fizemos uma programação computacional para ver a fração contra os planos e a simulação bateu em planos paralelos e a simulação bateu direitinho com o resultado do Kahn. É interessante que um dos revisores, acho que inconformado de que eu estava mexendo com a Sagrada Escritura, ele perguntou se eu não tinha escolhido dos resultados da simulação os resultados que melhor concordavam com a equação do Kahn. Ora, nós fizemos centenas de simulações, seria meio difícil, né? Esses foram os resultados mesmo. Mas o mais importante é que a gente tem a demonstração analítica. A simulação computacional foi mais para os metalúrgicos que teriam duvidado da solução analítica. Talvez nós não temos a matemática assim tão elaborada, pelo menos eu não. Seria sido difícil entender a demonstração da Vila. Muito bem, então, um trabalho interessantíssimo que foi publicado, está aqui a referência, Jagli e Mittelmeier. Na verdade, o Mittelmeier é um grande pesquisador, mas ele faz muito trabalho na área de... Eu diria que a cinética formal tem duas vertentes. Tem essa vertente que a gente está vendo um exemplo aqui nesse vídeo, e tem uma outra vertente que procura, na verdade, ajustar as curvas de transformação. Ela é mais pragmática do que essa. Então, eu acho que as duas são importantes e válidas, né? O Mittelmeier trabalha mais com dados de descrever realmente as curvas reais, pelo meio que for. Se precisar de parâmetros ajustáveis, põe parâmetros ajustáveis, enquanto a gente está vendo que nessa dedução do Kahn não houve parâmetros ajustáveis, todos os parâmetros são determinados. Então, o Jagli e o Mittelmeier fizeram uma simulação para comparar com os resultados do Kahn. Então, está aqui o resultado da simulação e o resultado do Kahn. Veja, para a simulação, eles usaram de fato um policristal, enquanto que o Kahn representou o policristal por planos aleatórios, né? As faces do policristal por planos aleatórios. E eles usaram um policristal. Primeiro eles fizeram nucleação e crescimento, depois eles usaram Monte Carlo para garantir que a gente que eles tinham grãos parecidos com os grãos reais, né? Vocês podem ver na parte de crescimento de grão, a gente mostra simulações de crescimento de grão. Então eles tinham uma dessas, né? Para garantir que estavam... E eles mostraram que o Kahn subestima
a simulação. A minha interpretação dos resultados é um pouquinho diferente da deles. Eles tentaram, por todos os meios, ajustar o CAN à simulação, por exemplo, usando os parâmetros do CAN como parâmetros ajustáveis. Olha, francamente, vale a pena dar uma olhada nesse paper. Mas a minha interpretação é um pouco diferente. Eu não diria que a equação do CAN é ruim nesse sentido. Eu acho que, considerando que o CAN não tem nenhum parâmetro ajustável, foi simplesmente deduzida a partir de, vamos dizer assim, primeiros princípios, eu acho até que o resultado está bastante razoável, né? De fato, ele subestima. De fato, se você quiser uma descrição perfeita da curva para usar em alguma aplicação, você vai ter que usar o parâmetro dele como parâmetro ajustável. Mas eu acho que, do ponto de vista teórico, se a gente comparar, eu acho que a aproximação dele é bastante boa. Então, como conclusões, o CAN supôs que as junções quádruplas, triplas e interfaces de um policristal, quer dizer, os vértices, arestas e faces de um poliedro, poderiam ser aproximadas por pontos, retas e planos aleatórios no espaço. Quando as regiões nucleadas cobrem todo o plano, o crescimento passa a ser apenas na direção normal ao plano e gera um desvio na linearidade desse gráfico aqui. E Ville e Rios demonstraram que o modelo de CAN também é válido para planos e retas também, que eu não mostrei aqui, paralelos, desde que a distância entre eles seja aleatória. E o Mittelmeier e o Jagli e o Mittelmeier utilizaram uma simulação computacional mostrando que o modelo de CAN de fato subestima a fração transformada. Então, mas na minha interpretação, eu diria que o resultado, considerando que o CAN modelou analiticamente uma situação tão complexa como essa, usando suposições simples, eu diria que o resultado de CAN é bastante interessante do ponto de vista teórico. É claro que para uma aplicação que requer uma curva exata, nós vamos ter, mas isso não só a equação de CAN, mas quase todas as equações analíticas vão precisar de algum tipo de parâmetro ajustável. Isso é uma característica da metalurgia em geral. Então, esse modelo, eu queria enfatizar, esse modelo de CAN, ele faz parte do conhecimento básico do campo das transformações de fase e talvez até da metalurgia física. Então, toda aquela pessoa que tem interesse em transformação de fase especial, um professor, ou um aluno de mestrado, doutorado, um aluno de graduação que tem interesse em transformação de fase, deveria tentar ler o paper do CAN com certo detalhe, porque é um desses papers que são conhecimento básico nessa área. Bem, na verdade, esse vídeo foi mais sobre crescimento do que propriamente nucleação, O próximo vai ser muito mais sobre taxa de nucleação. Queria agradecer quem chegou até aqui do vídeo e dizer que eu permaneço à disposição, por favor, quem puder fazer comentários ou sugestões sobre vídeos, estou à disposição. Obrigado.